Paz de Deus, crianças! Hoje nós vamos contar a historinha da visão de um vale de ossos secos. Ela está escrita no livro de Ezequiel, no capítulo 37, do verso 1 até o verso 28. Então vamos pegar a Bíblia para vocês acompanharem a leitura? Deus seja louvado. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele, sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam essas coisas? E lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Então, crianças, nessa historinha, o Senhor deu a visão a Ezequiel de um vale. Nesse vale existiam vários ossos espalhados. Muitos ossos. Então, o Senhor perguntou a Ezequiel: poderão viver estes ossos? Poderão ter vida novamente? Então Ezequiel respondeu ao Senhor: tu sabes, Senhor, porque o Senhor era poderoso e ele sabia disso. Então o Senhor ordenou a Ezequiel que ele profetizasse sobre aqueles ossos, que aqueles ossos tivessem vida novamente e que soprasse novamente o espírito nos ossos. Então, naquele vale, aqueles esqueletos, após Ezequiel ter feito o que o Senhor pediu, de ordenar aqueles ossos que se juntassem, os esqueletinhos foram procurando, cada um o seu esqueleto, e foram se juntando. Após os esqueletos, ele ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os nervos, sobre os músculos. Então aqueles nervos e aqueles músculos foram crescendo naqueles ossos e foram formando aqueles corpos. Então, após os nervos e os músculos, ele ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre a pele. E a pele começou a crescer sobre aqueles músculos e foi começando a aparecer novamente com o ser humano. Então, faltava o quê? Faltava o espírito. Então, Ezequiel falou ao Senhor e o Senhor disse que ele profetizasse que daqueles 4 ventos, daquelas 4 direções, soprasse vida. E assim ele fez. Então, soprou o espírito novamente naquele corpo. E daqueles vários corpos se tornaram um exército. Então, crianças, o que a gente pode aprender com essa história de hoje? Existem momentos na nossa vida que Deus prova a nossa fé, como provou de Ezequiel lá naquela época. Transformar todos aqueles ossos secos em vida, para qualquer homem parece impossível, não é mesmo? Mas para Deus nada é impossível. E é igualzinho na nossa vida espiritual. Tudo isso é para aumentar a nossa fé. Se naquela época ele pôde dar vida àqueles ossos, o que ele não pode fazer na nossa vida hoje em dia, não é mesmo? Então, quando a gente está distante de Deus, a gente fica igualzinho àqueles ossos. Mas Deus é tão misericordioso que ele pode nos transformar e nos deixar cheios de vida e esperança novamente. Bom, crianças, agora é a hora da nossa atividade. Para essa atividade, vocês vão precisar de 12 cotonetes, uma cola, lápis para vocês desenharem e uma folha, tá? Antes da gente começar com os cotonetinhos, vocês vão precisar desenhar na folha de vocês a cabeça do seu esqueleto e a base dele, tá? Então, vocês peguem um cotonetinho inteiro e meçam para ver a distância da cabeça para a distância da base, tá bom? Depois, com os outros 10 cotonetes, vocês vão cortar eles no meio, tá? Vão ser 2 inteiros e 10 cortados.